senhor tem certeza de que está sentado na mesa certa? A frase cortou o ar como uma faca afiada. Não foi dita com dúvida, nem com educação, mas com desprezo, com aquela entonação que só pessoas acostumadas a olhar os outros de cima sabem usar. O restaurante inteiro pareceu virar a cabeça para observar a cena. O garçom congelou. O silêncio pesou. Diante do olhar de todos, Roberto Carlos, vestido apenas com uma camiseta simples, uma calça jeans gasta e tênis velho, levantou os olhos com calma, como se já estivesse acostumado a ser subestimado. Seus cabelos estavam um pouco desalinhados, o rosto sereno, a postura humilde. Nada nele chamava atenção, pelo menos, nada que alguém superficial pudesse ver. E em frente a ele estava Sr. Amaro, o pai da namorada do seu filho. Um homem alto, barriga de quem passa mais tempo sentado do que trabalhando, relógio dourado que brilhava exageradamente e um paletó tão justo que parecia prestes a estourar. Ao lado dele, Júlia, a filha, e a namorada do filho de Carlos. Revirava os olhos como se a simples presença daquele senhor sem classe ao lado dela fosse motivo de vergonha. O filho de Carlos, Rafael, engoliu seco, sentindo o rosto arder. Ele nunca imaginou que a primeira frase do encontro entre as famílias seria uma humilhação tão pública. Queria que a terra o engolisse. Mas Roberto, sentado com as mãos entrelaçadas, apenas respirou fundo, mantendo a postura. Não havia arrogância, nem irritação. Apenas um cansaço silencioso de quem já viu muita coisa na vida e não precisava provar nada para ninguém. O senhor Amaro puxou a cadeira para sentar, mas antes de se acomodar, lançou outra farpa. Sinceramente, quando minha filha disse que o pai do namorado era uma pessoa simples, eu não imaginei isso. O isso ecoou como uma ofensa pesada. Algumas pessoas nas mesas ao redor tentaram disfarçar o olhar, mas continuaram observando. O garçom aproximou-se para entregar os cardápios, tremendo levemente com o clima tenso. Júlia cruzou os braços, bufando. Pai, deixa isso pra lá, disse, mas não para defender Roberto. Era mais para evitar constrangimento dela. Rafael apertou os olhos, incomodado. Pai, desculpa, murmurou, mas Roberto apenas tocou seu braço, dizendo baixinho. Calma, filho. A verdade das pessoas sempre aparece quando elas acham que ninguém está vendo. Aquela frase parecia simples, mas carregava camadas. Rafael sentiu algo se revirar dentro de si. Retorno no tempo. Poucas horas antes. Naquela manhã, Rafael explicava nervoso ao pai como seria o encontro. Pai, o pai da Júlia é um pouco rígido. Ele gosta de mostrar que é importante. A Júlia também é meio exigente. Roberto sorriu. Filho, exigente é diferente de arrogante. Eu sei. Eu só nunca contei para eles quem você realmente é. E fez bem. Quem gosta da gente por causa de nome não merece ficar perto. Rafael buscava aquilo, ser amado pelo que era, não pelo sobrenome que carregava. E Roberto respeitava isso profundamente. Foi por isso que ele decidiu ir vestido de forma simples, sem chamar atenção, sem revelar nada. Como qualquer pai normal indo conhecer a família da namorada do filho. De volta ao presente, o jantar começa. Mas o clima estava longe do normal. Sr. Amaro abriu o cardápio e a primeira crítica veio como flecha. Esse restaurante podia ter uma seleção melhor de vinhos. Não tem nada que ultrapasse uns R$ 200? O garçom sorriu sem graça. Temos opções especiais, senhor, mas nada. Cortou Amaro. Restaurante bom tem vinho caro. Aqui só tem vinho de rodízio chique. Coisa de classe média querendo parecer rica. Rafael ficou vermelho. Júlia concordou com a cabeça. É verdade, pai. Eu também achei bem simplesinha a carta de vinhos. Roberto permaneceu sereno. O garçom apontou discretamente para outra página. Senhor, essas são as opções premium. Amaro estreitou os olhos. Premium? Isso pra mim é básico. O que vocês chamam de prêmio não é prêmio em lugar nenhum do mundo. Rafael suspirou fundo. Ele conhecia a arrogância do sogro em potencial, mas nunca achou que chegaria a esse nível. O jantar mal havia começado e o ambiente já estava tóxico. A crítica ao assento. Quando finalmente se sentaram, o senhor Amaro passou a mão pela cadeira como se estivesse tocando algo sujo. Essas cadeiras não são ergonômicas. Um restaurante que se preze tem cadeiras mais acolchoadas. Isso aqui é muito popular. Júlia franziu o nariz, analisando como se fosse uma especialista em mobiliário. Pai, acho que poderíamos ter escolhido algo mais adequado.
Rafael esfregou o rosto, frustrado. Roberto, tranquilo, disse apenas. O importante é a companhia, não a cadeira. Amaro riu com desdém. Companhia só é boa quando é de nível. O ataque direto ao visual de Roberto Carlos. Quando o garçom trouxe água, a cutucada final veio. O senhor realmente veio assim? Amaro perguntou, apontando para a roupa de Roberto. Quer dizer, tudo bem ser simples, mas isso aí ultrapassa a simplicidade. Parece falta de cuidado. Roberto poderia ter respondido de 1000 maneiras. Poderia ter colocado o homem no lugar dele. Poderia ter dito quem ele era. Um dos maiores laterais da história, um ídolo eterno do Brasil, dono de uma fortuna imensa e de várias empresas. Mas ele apenas sorriu. A roupa não diz quem a pessoa é, senhor Amaro. Diz sim. O homem rebateu de imediato. No mínimo diz o quanto a pessoa respeita o ambiente e os outros à mesa. Rafael finalmente interveio, a voz firme. Pai, não precisa ouvir isso. Vamos embora. Mas Roberto colocou a mão no ombro do filho novamente. Não, filho. Quem vai embora perde a chance de entender quem está do nosso lado. Júlia ergueu a sobrancelha, cruzando os braços ainda mais forte. Rafael, você não precisa dramatizar. Meu pai só está sendo sincero. A gente se importa com as aparências. Sim. E isso não é errado. Talvez seja, murmurou Rafael. A conversa que muda tudo. Enquanto esperavam os pratos, Rafael se inclinou para o pai e falou baixo. Me desculpa por isso. Eu não achei que eles fossem tão. Não peça desculpas pela verdade dos outros, disse Roberto calmamente. Eu já passei por coisa pior. Na vida, a gente aprende a reconhecer quando está ao lado de pessoas que olham o mundo com o coração ou com a carteira. Rafael suspirou. Eu só queria que esse jantar fosse normal. Normal não existe quando as pessoas vivem preocupadas com status. Roberto então olhou para o filho, olhos firmes. Filho, veja como eles tratam quem consideram inferior. Um dia, podem tratar você assim também. E ninguém merece viver sob o olhar de alguém que só ama quando convém. Rafael engoliu seco. Foi a primeira vez que uma dúvida real sobre o futuro com Júlia surgiu em sua mente. O aperitivo chega, e mais críticas também. Quando chegaram as entradas, Amaro cutucou com o garfo como se examinasse algo suspeito. Isso aqui é o quê? Carpaccio de carne, senhor, respondeu o garçom. Carpaccio? Mas isso é tão básico. Por que não servem algo de verdade? Júlia revirou os olhos novamente. Sério, Rafa. Meu pai tem razão. Esse restaurante é meio casual demais. Rafael apertou os dentes. É um bom restaurante. É bom para quem não conhece coisa melhor. Amaro completou. Roberto manteve a calma. A comida não precisa ser cara para ser boa. Amaro soltou um riso curto. Fala isso quem nunca comeu em lugares realmente refinados. Rafael fechou os punhos debaixo da mesa. Ele sabia exatamente quantos restaurantes de alto padrão o pai tinha. Sabia quantos chefes estrelados já tinham cozinhado ao lado de Roberto sem nem imaginar sua identidade. Mas calou-se. Seu pai queria manter o segredo, e Rafael honrava isso. O momento mais humilhante. Quando o prato principal chegou, Amaro se inclinou para Rafael e falou alto bastante para todos ouvirem. Eu temo pelo futuro da minha filha, sabia? Rafael arregalou os olhos. O quê? Ora, meu jovem, você parece um bom rapaz, mas com esse background? Ele olhou para Roberto com desdém. Fico pensando se minha filha não vai passar dificuldades. O pai influencia muito, né? Júlia concordou, sem perceber o quanto aquilo feriu Rafael. É. A gente quer um futuro confortável. Mas não se preocupa, Rafa. Se você se esforçar, dá para melhorar de vida. Rafael não conseguiu responder. Era como se cada palavra fosse uma facada. Roberto respirou fundo, firme como uma rocha. O futuro de vocês não depende do que eu tenho ou deixo de ter, depende do caráter que cada um constrói. E caráter não se compra com cartão Black. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O garçom, tentando disfarçar o climão, perguntou: desejam algo mais? Amaro resmungou: eu desejava um jantar de verdade. Rafael fechou os olhos. A vergonha não era mais do pai. Era dele, por ter colocado o pai numa situação dessas. Encerramento do capítulo. Antes que o clima pudesse melhorar, Amaro chamou o garçom novamente e cobrou um atendimento mais condizente com uma família de nível.
Júlia, agora impaciente, começou a folhear o celular, ignorando completamente a presença de Rafael. Roberto então virou-se para o filho e, com a voz baixa e compassada, disse: Filho, observe bem. As pessoas mostram quem são nos pequenos gestos. Você merece uma vida de respeito, não de humilhações. Rafael engoliu seco, sentindo o coração apertar. O jantar ainda não tinha terminado, mas algo dentro dele já tinha. E ele não fazia ideia de que, dentro de algumas horas, tudo aquilo, cada palavra de desprezo, cada riso debochado, iria se voltar contra quem provocou. Mas por enquanto, só havia silêncio. E a sensação dolorosa de que aquela primeira reunião de famílias estava se transformando em um desastre completo. O silêncio pesado depois da última frase de Amaro ainda pairava pelo ar, como se o restaurante inteiro tivesse parado só para ouvir o que viria em seguida. Rafael apertou as mãos embaixo da mesa, sentindo o sangue ferver. Seu rosto queimava, não de vergonha própria, mas de um misto de indignação e impotência. Era como se tudo estivesse escapando por entre seus dedos. E, no centro de tudo, seu pai continuava sereno, como se fosse imune às farpas e ao ambiente tóxico criado por aquela família. Roberto Carlos respirou fundo, ajeitando calmamente os talheres diante de si. Ele sempre foi assim, firme, mas sem agressividade. Forte, porém nunca violento. Um homem que aprendeu desde cedo que quem grita mais alto nem sempre tem razão, e que quem mantém a calma carrega uma força que gente arrogante nunca vai entender. O garçom voltou à mesa trazendo o vinho que Amaro havia escolhido. Ele segurava a garrafa como se carregasse algo sagrado, mas o brilho de nervosismo em seu olhar denunciava que preferia estar em qualquer outro lugar. Com movimentos treinados, abriu a garrafa e serviu as taças. Amaro tomou um gole, fez cara de crítico gastronômico e declarou alto o suficiente para qualquer um ouvir. Pelo menos isso aqui salva o lugar. Já estava achando que ia sair comendo comida de boteco com preço de restaurante. Rafael apertou os olhos, tentando controlar o impulso de responder. Júlia ajeitou a franja com desdém, cruzando os braços com aquele ar de princesa entediada que estava acostumada a não ser contrariada. Roberto levantou sua taça com respeito, como quem valoriza o gesto, não o rótulo. Saúde, disse ele, com simplicidade. Amaro deu uma risada seca. Saúde é o mínimo, né? Se classe não dá pra pedir. Rafael então não aguentou. Pai, isso tá passando dos limites, disse ele, encarando o sogro em potencial. Júlia virou-se rapidamente. Rafael, não fala assim com meu pai. Alguém precisa falar, retrucou ele, sentindo a indignação crescer. Meu pai tá sendo desrespeitado desde que sentou. Amaro ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia. Desrespeitado? Tô falando a verdade. Se seu pai tivesse se preparado, colocado uma roupa adequada, nada disso teria acontecido. Não é culpa minha se ele prefere esse estilo de vida mais simples. Roberto pousou a mão no braço do filho, pedindo calma. Não vale a pena brigar por isso, filho. Mas Amaro, ao ouvir, decidiu provocar ainda mais. É sempre assim, né? Quem não conhece etiqueta acha que tudo é briga. O garçom voltou com as entradas. Bruschetas e um tartar de salmão muito bem montado. Mas para Amaro, nada era suficiente. Isso é entrada? Pelo amor de Deus. Isso é porção fancy de barzinho. Não tem nada mais refinado. O garçom tentou sorrir, mas sua voz tremeu. Essas são as entradas mais pedidas, senhor. Trabalhamos com uma proposta moderna. Amaro interrompeu com desdém. Moderna para quem nunca saiu do bairro. Era ofensivo demais. Rafael quase se levantou. Júlia, embora acostumada ao comportamento do pai, começou a mostrar certo constrangimento, mas ainda não o suficiente para tomar uma atitude. Rafael soltou. Isso é falta de respeito. Mas Amaro respondeu com orgulho ferido. Isso é padrão, Rafael. Coisa que você tem que aprender se quiser fazer parte da nossa família. Júlia assentiu com a cabeça, como se fosse óbvio. Rafa, meu pai só tá colocando ordem. A gente se preocupa com status sim, e isso não é errado. Rafael balançou a cabeça, assustado com a naturalidade daquilo. Vocês realmente acham isso normal? Ela deu de ombros. Acho. Roberto deixou os olhos descansarem sobre a mesa por um segundo, antes de levantar a cabeça e dizer, com voz firme mas calma. Classe não tem nada a ver com status, senhor Amaro. Tem a ver com como tratamos as pessoas. Amaro riu, debochado. Poético, mas ingênuo.
Quem tem classe compra respeito. No mundo real, respondeu Roberto, respeito se conquista, não se compra. A frase atingiu o homem como um golpe. Ele engoliu seco, mas não se deu por vencido. Você fala isso porque não sabe como funciona a alta sociedade. Minha filha cresceu em outro padrão, e eu quero que ela mantenha esse padrão. É só isso. Ele apontou para Roberto com o queixo. Com essa referência aqui, fica complicado acreditar que seu filho vai conseguir acompanhá-la. Rafael sentiu algo rasgar dentro de si. Pai! Ele protestou, olhando para Roberto. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Roberto colocou sua mão sobre a dele. Calma, filho. E então virou-se para Amaro. O futuro do meu filho não depende do meu bolso, senhor Amaro. Depende das escolhas dele. E das pessoas que ele coloca ao lado dele. Minha filha merece alguém que combine com a nossa realidade. Rebateu Amaro. Não alguém que ache esse restaurante bom. Roberto olhou para Júlia. E você? Também acha isso? A jovem hesitou por um segundo, mas a presença do pai pesava. Eu só quero alguém que não me faça passar vergonha. Rafael sentiu o chão sumir. Passar vergonha? Ele perguntou, quase sem acreditar. Quer dizer que meu pai te envergonha? Ela não respondeu diretamente. Eu estou acostumada com outra realidade, Rafa. Só isso. O silêncio caiu como uma cortina pesada. O prato principal chegou, um risoto impecável. Mas antes mesmo de provar, Amaro exigiu atenção. Ele cutucou o risoto com o garfo e fez cara de nojo. Risoto em prato raso? Pelo amor de Deus! Isso aqui é risoto de cafeteria gourmet. O garçom tentou explicar o conceito, mas Amaro interrompeu novamente. Para com essa conversa. Isso aqui não é padrão. Se vocês querem impressionar famílias de nível, precisam melhorar muito. Rafael estava destruído por dentro. Sua cabeça girava. Ele olhava para seu pai, tão educado, tão tranquilo, e pensava no absurdo da situação. Roberto então bebeu um gole d'água e disse, num tom que fez todos se calarem. O que me preocupa, Rafael, não é o que ele pensa sobre mim. É o que ela pensa sobre você. Júlia franziu o senho. O que eu penso? Roberto inclinou-se para ela. Se você ama alguém, não deixa ninguém humilhar essa pessoa. Nem seu pai. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Amaro bateu na mesa, irritado. Agora vai querer ensinar minha filha a amar? Não, respondeu Roberto, sereno. Só estou dizendo que amor e arrogância não convivem no mesmo lugar. O clima ficou sufocante. Cada respiração era tensa. Amaro, tentando reassumir o controle, olhou fixamente para Rafael. Olha, meu jovem, vamos cortar a diplomacia. Se quiser seguir com a minha filha, você precisa se moldar ao nosso padrão. A começar por aprender onde você está entrando. Porque, sinceramente, seu pai, assim, não é exemplo para ninguém. Rafael sentiu um soco no estômago. Roberto, porém, continuou calmo. Ele se inclinou para o filho e, num tom baixo, mas firme como uma pedra. Filho, quem vê os outros como inferiores vai sempre tentar te diminuir também. É questão de tempo. Rafael fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Era como finalmente enxergar algo que estava diante dele há muito tempo. O garçom apareceu novamente para retirar os pratos. Ninguém comeu direito. A atmosfera pesava tanto que até os outros clientes evitavam olhar para a mesa. Roberto pousou a mão sobre a mesa, respirou fundo e disse ao filho, de forma tão sincera que parecia cortar o ar. Não deixe que falem assim com você. Muito menos que tratem alguém que você ama desse jeito. Quem trata o mundo com desprezo, um dia trata você da mesma forma. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Ele olhou para o pai, olhou para Júlia, que continuava em silêncio, perdida entre orgulho e dúvida, e olhou para Amaro, que agora encarava o cardápio como se desse ordens a um exército invisível. Ali, naquele instante, algo começou a mudar dentro dele. Era o começo de uma decisão que ele nunca pensou que um dia precisaria tomar. E aquela noite estava longe de acabar. Muito longe. Porque o que estava prestes a acontecer, a revelação que viraria tudo de cabeça para baixo, faria todo o orgulho de Amaro e toda a arrogância de Júlia desmoronarem em poucos segundos. Mas, por enquanto, só havia silêncio. E a percepção dolorosa de que algo estava muito errado naquela família.
A conta estava demorando mais do que o normal. O garçom parecia inquieto, andando de um lado para o outro com o papel na mão, lançando olhares discretos para a mesa onde Roberto Carlos e sua família estavam. Algo pairava no ar. Algo prestes a explodir. Rafael notou. Acho que a conta está demorando, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas Amaro, sempre pronto para criticar, resmungou. Lógico que está demorando. Um restaurante de classe duvidosa geralmente demora até para cobrar. Sinceramente, não sei como vocês acharam esse lugar. É muito comum. Júlia balançou a cabeça, concordando. Pai, da próxima vez a gente escolhe o restaurante, tá? Eu não quero passar por isso de novo. Aquelas palavras entraram como agulhas nos ouvidos de Rafael. Não quero passar por isso de novo. Ele olhou para o pai. Roberto mantinha a mesma serenidade. Era impressionante. Qualquer outra pessoa já teria perdido a paciência, teria subido o tom, teria defendido a própria dignidade de forma ruidosa. Mas Roberto era diferente. Ele sabia quem era. Sabia de onde veio. E sabia a força que carregava sem precisar mostrar. O garçom finalmente se aproximou, segurando a conta com as duas mãos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de respeito e medo? Não, não era medo. Era reverência. Com licença, senhores, disse ele com uma leve tremedeira na voz. Só um momento antes de finalizar. Amaro bufou alto. Pelo amor de Deus, meu filho, até para pagar essa gente enrola. Dá a conta logo. O garçom engoliu seco. Olhou para Roberto. E fez uma leve reverência, não forçada, não exagerada, mas profundamente sincera. Seu Roberto, é uma honra receber o senhor novamente. O silêncio caiu sobre a mesa. Rafael arregalou os olhos. Roberto permaneceu imóvel. Amaro franziu a testa. Júlia pareceu não entender absolutamente nada. O garçom continuou, agora mais animado, mais emocionado. Nós todos aqui no restaurante somos muito gratos ao senhor. Trabalhar numa casa que faz parte da sua rede é um privilégio. E então, voltando-se para Amaro, concluiu. O senhor não está apenas num restaurante comum. Está num dos estabelecimentos mais famosos da região, pertencente ao próprio Roberto Carlos. O mundo pareceu congelar. Amaro piscou várias vezes, como se tivesse ouvido errado. Ao próprio quem? Ao próprio Roberto Carlos, repetiu o garçom, sorrindo. O dono desta rede de restaurantes. E, claro, um dos maiores jogadores da história do futebol. O copo de vinho na mão de Amaro quase caiu. Júlia colocou a mão na boca. Rafael parou de respirar por alguns segundos. Roberto continuava sentado, calmo, com a mesma postura de quem não tinha nada a esconder e nada a provar. O garçom, sem perceber que estava iniciando um terremoto emocional, ainda acrescentou. Aliás, senhor, sua foto está na nossa sala de troféus, ao lado dos prêmios gastronômicos da casa. O chefe sempre conta que cozinhar para o senhor é uma das maiores honras da carreira dele. O rosto de Amaro ficou vermelho, depois roxo, depois quase branco. Ele olhou para Júlia, depois para Rafael, depois para Roberto, e parecia ver cada pessoa pela primeira vez. Roberto Carlos? Ele repetiu, engasgando. O lateral? Rafael assentiu, embaraçado. É, pai, ele mesmo. Mas, Amaro olhou o homem de cima a baixo, agora com olhos completamente diferentes. É você mesmo? Roberto sorriu, com o mesmo sorriso humilde que segurava desde o início da noite. Sou eu, sim. Mas hoje, eu estava aqui só como pai do Rafael. Júlia arregalou os olhos. Meu Deus, e eu tratei o senhor como trataria qualquer pessoa simples, completou Roberto, sem levantar a voz. A verdade bateu neles como um caminhão em alta velocidade. Era impossível voltar no tempo. Cada palavra, cada comentário arrogante, cada riso debochado, tudo se acumulava na mente deles. O garçom, percebendo o clima estranho, se afastou discretamente. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Rafael observava o pai com um orgulho que nunca havia sentido tão forte. Mas ao mesmo tempo, sentia tristeza, uma tristeza profunda, pesada, pelo que tinham feito com ele. Amaro tentou se recompor, mas seu nervosismo era tão grande que derrubou a taça ao tentar segurá-la. O som do vidro quebrando ecoou pelo restaurante. Eu não fazia ideia. Me desculpe, ele gaguejou, desesperado.
Foi tudo um mal-entendido. Roberto o interrompeu com um gesto de mão. Não precisa se desculpar pelo que pensa que viu. Só precisa refletir sobre como tratou alguém que não tinha nada para provar ao Senhor. As palavras eram suaves, mas como doíam. Júlia pôs as mãos no rosto. Eu fui horrível, sussurrou. Rafa, eu não sabia, juro. Rafael sentiu como se estivesse olhando para uma pessoa que sempre esteve ali, mas que ele nunca realmente enxergou. Não sabia porque nunca quis saber, respondeu ele, dolorido. Você viu meu pai, do jeito simples dele, e achou que era menos. Achou que ele era inferior. Ela balançou a cabeça, desesperada. Não, eu só seguia o que meu pai. E isso não te incomodou? Rafael então perguntou. Nem por um segundo. Ela não respondeu. O silêncio falará por ela. Amaro, ainda tentando salvar o que restava da própria imagem, esticou a mão para Roberto. Seu Roberto, eu fui precipitado. Eu não deveria ter dito nada daquilo. Se soubesse quem era o Senhor. Roberto o encarou com firmeza. Se soubesse quem eu era, teria me tratado melhor? Amaro engoliu seco. Claro que, digo, sim, digo. Pois é aí que mora o problema, disse Roberto, interrompendo. Não se deve tratar bem uma pessoa pelo nome. Se deve tratar bem porque é o certo. Era como levar um tapa moral. O tipo de tapa que nenhum dinheiro do mundo pode evitar. Júlia enxugou as lágrimas. Rafa, eu quero consertar isso. Por favor, me dá uma chance. Eu juro que posso mudar. Mas Rafael viu com clareza a verdade que sempre tentou ignorar. A verdade estava na maneira como ela olhou para o pai dele no começo. Na maneira como ela revirava os olhos. Como se ninguém fosse suficiente para ela. Ele se virou para Roberto. O pai colocou a mão em seu ombro, com um gesto calmo e cheio de amor. Filho, você viu tudo. Pense com carinho sobre o tipo de vida que você merece. Rafael respirou fundo. Júlia, disse ele, com a voz embargada, eu te amei de verdade. Mas hoje, eu vi algo que não tinha coragem de enxergar antes. O quê? Ela perguntou, soluçando. Que você e sua família tratam as pessoas conforme o que elas parecem, não conforme o que elas são. Ela tentou tocar sua mão, mas ele recuou. Rafael, não faz isso. Por favor. Eu preciso, respondeu ele. Porque se eu continuar com alguém que deixa o próprio pai humilhar o meu, então eu mesmo vou estar me humilhando. Júlia chorou mais forte. Eu vou mudar, eu prometo, por você. Rafael fechou os olhos. Não é por mim que você tem que mudar. Ele respirou fundo. É por você mesma. E, sinceramente, eu não posso continuar com alguém que só me respeita quando descobre quem meu pai é. Amaro tentou intervir. Meu jovem, não acabe com isso por causa de um mal-entendido. Sua vida vai ser muito melhor ao lado da minha filha, eu garanto. Aquela frase foi a gota d'água. Rafael respondeu com firmeza. Eu não quero uma vida ao lado de pessoas que medem tudo em dinheiro e aparência. Olhou nos olhos de Amaro. Eu quero uma vida baseada em respeito. E isso nunca esteve aqui. Roberto apenas observava, silencioso, deixando o filho tomar sua decisão, não como um pai que ordena, mas como um pai que guia. Rafael levantou-se lentamente. Pai, vamos? Roberto se levantou junto. A dignidade dele ocupava o espaço como uma luz tranquila. Rafael, não me deixa, Júlia pediu, levantando-se também, com lágrimas escorrendo. Eu te amo. Amar não é suficiente, respondeu ele com tristeza. Não quando o amor vem junto com desprezo pelos outros. Amaro ficou sem chão. Não sabia mais o que dizer. Tinha perdido o controle da situação, da imagem e, mais importante, do próprio discurso. O gerente do restaurante se aproximou, sorridente. Senhor Roberto, tudo certo? Podemos oferecer a sala privada se quiser mais conforto. Não precisa, respondeu ele, cordial. Só estamos de saída. O gerente olhou para Rafael com admiração. É um prazer sempre receber vocês. Rafael agradeceu com um aceno discreto. Enquanto saíam, todos os funcionários, de forma espontânea, demonstraram respeito. Não bajulação. Respeito verdadeiro. E aquele respeito deixou Amaro e Júlia ainda menores do que já estavam. Quando chegaram à porta, Rafael olhou pela última vez para a mesa que deixaram para trás. E percebeu que tudo aquilo fazia sentido. Era doloroso, mas libertador. Do lado de fora, Roberto tocou novamente seu ombro.
Eu tenho orgulho de você, filho. Rafael respirou fundo e respondeu: Pai, agora eu entendo tudo que o Senhor quis me ensinar a vida inteira. Eles caminharam juntos para o carro, enquanto dentro do restaurante, Júlia chorava em silêncio e Amaro encarava o vazio, finalmente entendendo, tarde demais, que todo o poder do mundo não compra dignidade. E naquela noite, sem que ninguém percebesse, Rafael tomou a decisão que mudaria seu futuro. Ele escolheria sempre o respeito. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração leve por saber que fez a escolha certa. A noite tinha caído completamente quando Roberto Carlos e Rafael entraram no carro. O vento fresco de São Paulo soprava suave pelas ruas, mas o clima emocional ainda era denso, pesado, quase palpável. Lá dentro, nenhum dos dois falou por alguns segundos. Rafael olhava fixamente para frente, tentando entender o turbilhão dentro de si, enquanto Roberto observava o filho com um olhar que misturava orgulho, tristeza e compreensão. O silêncio não era desconfortável. Era o silêncio de dois homens que acabavam de atravessar algo marcante juntos. Algo que deixaria cicatrizes, mas também ensinamentos. Rafael passou a mão no rosto, respirou fundo e murmurou: Pai, parece que minha cabeça está girando. Tudo aconteceu tão rápido, e ao mesmo tempo, parece que demorou uma vida inteira. Roberto sorriu de leve. Às vezes, filho, uma noite revela o que anos escondem. Rafael virou o rosto, encarando o pai pela primeira vez desde que saíram do restaurante. O senhor tá bem? Eu sei que aquilo tudo foi duro. Ele te humilhou. A Júlia também. Eu estou bem, interrompeu Roberto, com calma. O que me importava hoje era você. O coração de Rafael apertou. Esse era o tipo de amor que ele sempre recebeu. Silencioso, firme, sem exigir nada em troca. O carro seguiu pelas avenidas iluminadas até que Rafael, de repente, pediu: Pai, para um pouco aqui? Roberto estacionou perto de uma praça tranquila, quase vazia. Era um local simples, com bancos de madeira e árvores balançando sob a luz dos postes. O tipo de lugar onde a vida parecia respirar mais devagar. Rafael desceu, caminhou alguns passos e se sentou em um dos bancos. Roberto se aproximou e sentou-se ao lado. Filho, começou ele, mas Rafael levantou a mão, pedindo para falar primeiro. Pai, eu tô tentando lembrar de cada detalhe da noite. Cada frase, cada olhar, cada gesto. E quanto mais eu lembro, mais percebo que eu estava vivendo uma ilusão. Roberto respirou fundo. Às vezes, o amor cega a gente. Cega mesmo, Rafael respondeu. Eu achava que conhecia a Júlia. Achava que ela era só mimada. Mas hoje eu vi que tem algo mais profundo. Ela realmente acredita que pessoas podem ser classificadas em níveis. Que tem gente que merece respeito e gente que não merece. E o pior, pai, ele engoliu em seco. Eu aceitei algumas dessas atitudes antes. Eu deixei passar porque achei que era só o jeito dela. Mas hoje eu vi que isso vai muito além. Roberto assentiu. Quando estamos apaixonados, toleramos o intolerável. Acreditamos que tudo pode mudar, só por amor. Mas caráter não muda tão fácil. Rafael virou o rosto para ele. O senhor sempre soube, né? Roberto sorriu com ternura. Não, eu só observei. Meu papel não era escolher por você, e sim estar ao seu lado quando você decidisse. E você decidiu, filho. E decidiu bem. Rafael respirou fundo, sentindo o peso sair dos ombros. Tomar essa decisão doeu. Terminar. Saber que ela estava chorando. Eu não queria machucar ninguém. Olhou para o chão. Mas hoje eu percebi que, se eu continuasse, quem ia se machucar era eu. E seria todo dia. Roberto colocou a mão no ombro dele. O amor nunca deve custar sua paz. Os olhos de Rafael brilharam. Pai, obrigado. Por tudo. Por ser forte. Por ser calmo. Por não ter revidado quando ele te humilhou. Eu não sei se teria essa força. Roberto deu um sorriso leve. A força vem da vida que a gente vive. Quando você já enfrentou o mundo inteiro, uma pessoa arrogante não é nada. Rafael riu baixinho, pela primeira vez naquela noite. Um grupo de jovens passou de bicicleta pela praça, falando alto, rindo. Um deles reconheceu Roberto e balançou a cabeça em admiração. Nada exagerado. Apenas respeito, o tipo mais bonito de respeito, o espontâneo. Rafael observou aquilo e disse: Pai, é tão louco. Essas pessoas que realmente sabem quem o Senhor é tratam com carinho, com admiração sincera.
E hoje, lá dentro, justamente quem não sabia se achava no direito de tratar o Senhor como lixo. Roberto levantou o rosto para o céu. É porque o problema nunca foi comigo, filho. O problema sempre esteve neles. Rafael respirou fundo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando o garçom falou quem o senhor era, eu vi seu rosto. O senhor parecia desapontado. Não com eles, mas com tudo. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo bem as palavras. Quando você chega num ponto da vida em que seu nome pesa mais que você, as pessoas deixam de te ver. Elas passam a ver só o símbolo. Ele suspirou. E hoje, eu queria ser apenas o pai do Rafael. Só isso. Rafael mordeu o lábio. Eu sinto muito por ter te colocado nessa situação. Você não me colocou. Eles me colocaram. Outro silêncio. Mas dessa vez, leve. Rafael voltou-se para Roberto. Pai, posso te confessar algo? Diga. Eu acho que nunca estive tão orgulhoso do senhor quanto hoje. O sorriso que Roberto deu foi pequeno, mas genuíno. Aquele tipo de sorriso que só aparece quando a alma está em paz. Eles ficaram ali sentados por alguns minutos, observando o movimento tranquilo da praça. Era como se o mundo inteiro tivesse desacelerado. E então Rafael falou, com uma voz mais firme, decidida. Pai, eu tomei minha decisão. Finale mesmo. Roberto o encarou. Já tinha notado. Eu não volto atrás, disse Rafael com firmeza. Eu não quero viver ao lado de alguém que só me valoriza porque descobriu que meu pai é Roberto Carlos. Respirou fundo. E também não quero uma família que mede tudo por dinheiro e aparência. Roberto assentiu, orgulhoso. Essa é a decisão certa, filho. Doeu? Rafael murmurou. Muito. Decisões certas quase sempre doem, disse Roberto. Mas são as únicas que te levam pra frente. Rafael respirou fundo, absorvendo cada palavra. Pai, eu quero seguir o que o Senhor sempre me ensinou, respeitar quem me respeita, e manter distância de quem pisa nos outros. Esse é o caminho, disse Roberto. De repente, o celular de Rafael vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Longa, desesperada, pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que não sabia quem era Roberto, que queria começar de novo. Mas nenhuma parte da mensagem dizia que ela lamentava pelo que havia feito antes de saber. Rafael mostrou o celular ao pai. Tá vendo? Ela tá arrependida. Mas não pelo que fez. Pelo que perdeu. Roberto olhou a mensagem em silêncio e disse: a culpa não é dela amar o luxo. Mas é dela achar que isso te dá menos valor. O amor que só aparece quando convém, não é amor. Rafael bloqueou o número. Respirou fundo. E pela primeira vez desde o início daquela noite, sentiu paz. Eles voltaram para o carro. Roberto dirigiu devagar, atento ao trânsito tranquilo da noite. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como pequenas estrelas. Quando chegaram em casa, Rafael ficou na porta observando o pai por uns segundos. Pai, posso te abraçar? Roberto sorriu. Sempre. O abraço foi longo, sincero, cheio de gratidão. Mais tarde, Rafael ficou sentado na varanda, pensando na vida, lembrando cada detalhe da noite. E percebeu que, apesar de toda a dor, ele tinha ganhado algo precioso: clareza. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais interessantes. O restaurante publicou uma foto antiga de Roberto com os funcionários, celebrando o aniversário da casa. A foto viralizou. Os funcionários comentavam com orgulho que ele sempre tratava todos com humildade. Pessoas compartilhavam histórias de encontros com ele. Era um tsunami de respeito espontâneo. E no meio disso tudo, a família de Júlia ficou completamente exposta ao próprio erro. O constrangimento era tão grande que Amaro nem conseguiu aparecer no clube naquele final de semana. Rafael não sorriu de vingança. Não era seu estilo. Ele apenas entendeu, profundamente, que a vida cobra. Sempre cobra. Alguns dias depois, enquanto caminhava com o pai perto do centro da cidade, Rafael disse: Pai, a lição que eu aprendi naquela noite não tem preço. Roberto sorriu. Eu também aprendi com você, filho. Comigo. Rafael franziu a testa. Sim. Aprendi que você se tornou um homem que sabe escolher o respeito, mesmo quando isso significa perder algo. E isso me deixa em paz. Rafael sentiu um nó na garganta. Eu só fiz o que era certo. E isso, meu filho, concluiu Roberto, é o que te torna diferente.
Naquele momento, Rafael percebeu que o futuro ainda era um livro em branco, e pela primeira vez em meses, ele estava animado para escrevê-lo sozinho. No fim da tarde, Roberto chamou para tomar um café em uma das unidades da rede. Lá, os funcionários o cumprimentavam com alegria. Alguns pediam foto, outros agradeciam. Rafael observava tudo aquilo com um brilho novo nos olhos. Não era o brilho da riqueza, nem da fama. Era o brilho de saber que o pai que ele tinha era um dos seres humanos mais incríveis que existiam, e que ele mesmo podia escolher seguir o mesmo caminho. O caminho da humildade, do respeito, da verdade, do amor que não precisa gritar para ser grande. Na volta para casa, enquanto o céu escurecia, Rafael olhou para o pai e disse: "Pai, se um dia eu tiver um filho, quero ensinar para ele tudo que o Senhor me ensinou." Roberto sorriu, emocionado. "Então ele vai ter sorte." A noite caiu suavemente, e a cidade se iluminou como um mar de luzes. Rafael caminhava ao lado do pai com passos mais leves, mais seguros, carregando não apenas o peso das decisões difíceis, mas também a clareza de que o futuro estava aberto e brilhante, longe de arrogância, longe de humilhações, longe de pessoas que medem o mundo pelo dinheiro. E enquanto caminhavam, Rafael percebeu uma verdade simples. Ele não tinha perdido nada. Ele tinha se livrado. E era isso que tornava tudo perfeito. Antes de entrar em casa, Roberto olhou para ele e disse: "Nunca esqueça. A maior vitória da vida é manter o coração limpo." Rafael sorriu. "Nunca vou esquecer." E assim terminou aquela história, não com dor, mas com luz. Não com perda, mas com crescimento. E a lição ficou gravada para sempre. Respeito vale mais que qualquer sobrenome. E amor só é verdadeiro quando vem acompanhado de dignidade. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais narrativas emocionantes, cheias de lições de vida, superação, humanidade e storytelling com grandes nomes do futebol e personalidades inspiradoras, siga o canal agora. Todo dia tem uma nova história para tocar o seu coração.